objetivo desse vídeo é traçar uma visão geral de como funciona a intranet de comunicados e documentos. Então, a visão do usuário, ou seja, do usuário final, o funcionário que vai ter acesso a essa parte de intranet, tá? Demonstrando as principais funcionalidades. Então, quando o usuário fizer o login, ele vai ter atribuído a ele um perfil de usuário padrão e ele só vai ter acesso à intranet. Então, existem algumas configurações que são feitas de nível, que seriam os setores ou grupos que esse usuário pertence. Então, ele só vai ter acesso àquilo que é pertinente ao seu nível ou ao seu grupo. O usuário acessa esta primeira área ao carregar, fazer o login, ele vai acessar essa área de intranet. Basicamente possuem duas abas para serem trabalhadas, a de comunicados e a de documentos. Tá? A qualquer momento o usuário pode fazer um filtro por categoria, conforme vai fazendo a utilização desse sistema, os comunicados. Aqui a gente tem algumas categorias de modelo, Olerite, manual, ponto, etc. Ele faz esse filtro e ele vai visualizar os comunicados ou os documentos só daquela categoria. Então aqui a gente tem primeiro que abre são os comunicados, um título, uma categoria, um resumo se for necessário. O usuário vem nessa lupa, faz a visualização. Aqui você tem um título, um texto de teste e, se necessário, se tiver para complementar, esse comunicado pode vir acompanhado de um download de um arquivo que foi inserido nesse comunicado para esse usuário fazer a visualização. Então, bem simples, básico. Esse comunicado é um texto ou um arquivo ou os dois. Aqui a gente tem um exemplo de texto e arquivo. Então o usuário pode fazer acesso, ele pode fazer buscas aqui por palavra-chave a qualquer momento e o sistema vai retornar essa informação. Tá? Bom, para a parte de documentos, na aba documentos, aqui existem as listagens de todos os documentos que esse usuário tem acesso, que for permitido para ele. Então a gente tem aqui, por exemplo, um Olerite, né? Ao clicar aqui, abriu a janelinha, o usuário clica nesse arquivo, vai ter acesso, por exemplo, ao seu Olerite. Tá? Também a folha de ponto, aqui é um ponto aqui de exemplo, clicou aqui, vai abrir, ele faz o download do arquivo da sua folha de ponto. Poderia vir um texto de teste, uma observação, etc. A critério de cada cadastro. Aqui a gente tem um arquivo que está diferente, ele está marcado como amarelo, porque é um arquivo que exige a leitura. Quando o administrador faz a inclusão de um documento, existe uma opção que ele marca que requer leitura. Então, quando o usuário acessar o sistema e verificar um arquivo que tem marcação em amarelo, significa que ele precisa ler esse manual, precisa fazer o registro da leitura disso aí. Quando ele fizer a leitura deste documento, o sistema vai registrar essa informação e vai ter armazenado lá que esse usuário leu esse documento. Então, é um recurso que tem para garantir que esse usuário leia esse documento. Então, enquanto ele não lê, vai ficar amarelinho aqui. Ao fazer a leitura, clica na lupa para visualizar, o sistema já vai carregar, por exemplo, aqui tem um manual operacional, tá? Um exemplo de documento de manual operacional. Quando eu vou retornar à tela do sistema, esse manual já não está mais amarelo, significa que ele já leu essa informação. Então, lá para o administrador do sistema, ele vai ter o histórico de leitura deste documento. Também pode ser feito buscas a todo o tempo, tá? Aqui, por palavra-chave, ou filtro de categoria. A categoria é livre de criação, ele só vai mostrar o documento daquela categoria. Por exemplo, aqui a gente tem manuais, a gente tem etc. Diversas categorias para serem visualizadas. Essa é a visão geral que o usuário tem de acesso. Ele também pode fazer a troca da sua senha. Ao entrar aqui em cima em perfil, ele faz a troca da sua senha, por exemplo, do seu e-mail à vontade. E aqui a gente tem uma parte de status, se for necessário checar algum tipo de informação do ambiente que ele está rodando, para um suporte técnico, etc. Tem esse status aqui.
A qualquer momento ele retorna em início e aí ele volta para a tela inicial de comunicados e documentos.